impulsos a vigiar, priorize os cuidados com seu afeto. Sua lavoura de ternura e amizade, qual trigal, exuberante e vida, pode ser atacada para que ela traga sofrida paixão brilhante. Se você aceitar o transbordamento do afeto para o entendimento do espírito, a individualidade penetrará no terreno mimado, os excessos escravizantes, paixão dominante, joio da mentira, vigia nascente do coração, e não se novamente permita fantasias alucinantes que te inclinem ao desequilíbrio. Previna-se em prece para que não perca a sobriedade e defenda-se com a vida mental ativa e sadia contra o sono dominador de suas tendências milenares. Busque a Deus sempre que perceber o fechamento dos olhos mentais e suplique a abertura das portas da emoção superior e que Ele acresça sua força e supra naquilo que encarece. Vamos levar nosso pensamento, fechar os olhos, fazer a prece. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos para mais esse trabalho na noite de hoje, para que possamos, Senhor, levar para casa um pouco dos teus ensinamentos, possamos aprender a assimilar e introduzir nas nossas vidas a tua essência, para que não sempre concluir pelas oportunidades de graça, assim seja. Nosso amigo Carlos Capuz vai dar a palestra de hoje sobre a prioridade da prosa. Você fica à vontade para ler. Pode ficar à vontade aí, como você quiser. Pode. Quer ter passador assim? Você tem um passador? A gente tem, mas é só um calhão. Entendeu? O meu irmão fez uma foto hoje, né? Meu irmão, minha irmã. E a letra da pessoa. Pode ser, né? Meu nome é Carlos Cardoso, já disse aqui que eu agora aqui minha irmã. Faço parte de uma instituição um pouquinho distante aqui, lá em Andrelina. Eu conheço Andrelina. Região norte, sentido de Igaraçu, Itamaracá, estado de Andrelina. Então, a gente traz os irmãos que fazem a AMP de Andrelina. Um abraço aqui para todos vocês. E também a Comissão Estadual de Espiritismo. Nesse caso, a comissão não é uma instituição como a nossa, por exemplo. É uma entidade federativa, é uma instituição que agrega o centro espírita, e a qual, inclusive, o Augusto César está dentro. É uma entidade ligada aí a essa a Comissão Estadual de Espiritismo. Então, a gente traz da comissão também um abraço para todos vocês. E a princípio registrar minha alegria de estar aqui mais uma vez. Registrar aqui algumas vezes, né? Eu acho que gostaria desses outros 20 anos, aproximadamente. Diversas vezes, de forma esparsa, mas sempre aparecendo. De forma sempre aparecendo. E para a gente é uma alegria muito grande estar com todos vocês. Fico muito feliz de saber que todos os trabalhos que vão acontecendo fielmente. A gente que acompanha o movimento espírita, de ver as cartas abertas, com suas presenças depois de uma pandemia. A pandemia demorou alguns anos e muitas cidades, inclusive, fecharam as portas. E foram abrindo aos pouquinhos. As pessoas foram retornando e ainda tem gente que não voltou. Não sei se aqui aconteceu isso, mas em todas as instituições aconteceu isso. Mas o trabalho continua. E o nosso papel é manter a chama acesa, a chama da fé. Fomos convidados ao trabalho e a competência e a responsabilidade de cada um de nós, especialmente daqui que estão à frente da casa, de manter acesa essa
Na noite de hoje, fomos convidados para falar sobre um tema muito interessante: a cura dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos. E esse tema, vocês, o Augusto César, ele está abordando uma obra muito interessante aqui, que é o livro A Gênese. Esse livro é um dos livros da codificação, que a codificação é composta por 5 livros, todos sabem aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que é o primeiro, o livro dos Velhos, o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que é essa obra aí. Então são 5 livros que estão na base da doutrina espírita. Livros escritos por Allan Kardec, que estão aí na base, como sustentáculo dos nossos conhecimentos. A Gênese, a própria palavra já se refere ao começo, ao estudo, né? E a Gênese é um livro assim muito interessante. E vocês tomaram a Gênese como modelo para realizar os estudos aqui nesse vídeo agora. E quando eu peguei o tema para abordar, estava muito interessante, não é muito comum se trabalhar sobre a Gênese, né? Não é comum a gente vive dentro do movimento. Mas ocorre, temos uma instituição fazendo uma abordagem de uma temática sobre a Gênese, especialmente os outros temas, sobre o progresso e a destinação da Terra para um mundo de regeneração. Então tem que ser abordado aí um monte de capítulo final da Gênese. A Gênese é um livro muito interessante. Isso serve de referência para todo mundo. Esse cidadão que está aqui, essa imagem, segundo estudioso, não é uma imagem real dele, mas é algo que nos traz a ele. Nosso irmão Kardec, Allan Kardec, um professor francês, nascido do século XIX, teve uma missão gigantesca que foi alicerçar o Espiritismo, criar as bases da doutrina espírita. Isso ele fez em 15 anos, com muito estudo, muita dedicação, de forma cautelosa, recebendo muitas perseguições, mas ele cumpriu fielmente o seu trabalho, cumpriu a sua missão na Terra. Levou para nós uma doutrina de conhecimento, de fundamento, de raciocínio, de lógica, e para nós espíritas, o Consolador prometido. A gente não escuta tanto falar, né? Mas eu disse, eu vou deixar o Consolador prometido para todos vocês, e a gente continua a ter o Consolador prometido, caminho conforme a doutrina espírita, caminho conforme esse modelo proposto por Jesus. Os milagres do Evangelho. Bom, a gente vai começar aqui em Lucas 17, capítulo 11 a 14. Vamos convidar para falar sobre cura do que leprosos. Texto. Vamos ver. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, duas cidades. A sua época tinha o seu destaque. Jerusalém não tem sua importância, muito importante. Samaria também tem, são muito visitadas. E o evangelista diz: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. 10 homens leprosos. Então, imaginemos Jesus, eu peguei aquela imagem na internet, e ali tem 10 pessoas, e lá vem Jesus caminhando, eles estão no caminho, e dá cena para Jesus. Eles não cercam Jesus.
Jesus com certeza não vinha só, vinha muito acompanhado, né? Como sempre. E eles gritam dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, nos socorre, nos ampara. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, vejam o que Jesus fala para eles. Eles pedem para Jesus socorrê-los, curá-los. E Jesus diz para eles: ide e mostrai-lhes aos sacerdotes. Ide e mostrai-lhes aos sacerdotes. Aí a gente para aqui e diz: Jesus curou eles. Ele recomenda que aquelas pessoas leprosas se destinem aos sacerdotes. E eles foram aos sacerdotes. Aí a gente dá uma pausa aqui e a gente foi lá atrás para buscar uma interrogação. O papel dos sacerdotes. Vocês sabem o papel dos sacerdotes, qual é o Cristo? E onde é que está escrito? Bom, vamos lá. O papel dos sacerdotes na cura. Está feliz. A Bíblia é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento tem uma base de 5 livros que servem de base de instrumento de sustentação a 2 grandes religiões do mundo: o judaísmo e o cristianismo. Esses livros estão na base das 2 grandes religiões. Os livros são Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Bom, o papel dos sacerdotes a gente vai encontrar lá em Levítico, no capítulo 13 e 14. Aí eu fui para o Levítico observar o papel dos sacerdotes. Qual era o papel deles? A que competiam eles, né? O que eles faziam na cura? Eles não curavam. Tá bom? Só que certo aqui. Eles não curavam. Mas eles tinham ali um papel muito interessante, importante, que era exatamente observar as pessoas que estavam na sociedade. E eles tinham o papel, inclusive, de separar essas pessoas. Vejam bem. Então, no tempo de Jesus, quem apresentava a lepra, aí lepra aqui, termo que abrange várias doenças de pele, não apenas na ceníase. Tá? Era considerado um ritual impuro, conforme a lei de Moisés, especialmente em Levítico. Então, vamos para Levítico. Levítico capítulo 13. Alguém gostaria de ler? Vamos lá? Quero ler. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele, na sua carne, inchação, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos, o sacerdote. A gente vai perceber aqui, menino, a época, o sacerdote ele tinha uma função ali, era de fiscalizar as pessoas e fazer uma separação deles. Eles tinham seus grupos, seus papéis religiosos, mas tinham particularmente essa função de observar as pessoas. Se tivesse doentes, conforme o credo, a religião, eram tidas como pessoas impuras. E como pessoas impuras, o que acontecia com ela? Excluídas da sociedade, isoladas. Isso era ruim, aparentemente, não é? Porque uma pessoa ser isolada da sociedade é terrível. Eu tenho uma história para contar daqui a pouquinho. Mas o que é que tem de positivo nisso?
nesse papel, nessa função? Não transmitir para os outros. Não transmitir para os outros. Isso aí. Como a lepra, né, como a hanseníase, ela é contagiosa, considerando principalmente a época, a gente está falando aqui de 3.000 anos atrás, a gente vai perceber, conforme a ciência aqui, a menos de 200 anos atrás, as pessoas ainda morriam muito facilmente com contágio desse tipo de enfermidade. Há 100 anos atrás, essa coisa foi tomando forma de maneira muito recente. A higiene, o uso da água, o lavar as mãos, essa história toda que a gente aprendeu muito agora com a pandemia, nós aprendemos bastante com isso mesmo. Então vejam, eles tinham um papel de isolar, e eles isolavam, era uma espécie de crença, de ritual que eles estavam adotando, e ali Arão, os filhos, os sacerdotes tinham esse papel. Esse papel continuou, a gente está falando aí de mais de 1000 anos antes de Cristo. Esse papel continuou, e o que ocorre? O sacerdote examinava. O sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga aparecer mais profunda do que a pele de sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então, realmente, o sacerdote era médico? Pois não, Marcos? Na década de 80, nós frequentamos assiduamente o Rancenocômio, Sanatório Padre Antônio Manuel Navileira, e tivemos a oportunidade de estudar o assunto, fazer curso na área de saúde, fazer palestras sobre a patologia da hanseníase, e foi constatado que a contagiosidade se dá mais fora do rancenocômio do que nele. Por quê? Porque todo paciente com ação medicamentosa inibe a contagiosidade. Pelo correto. Então se percebe, mas aí já tem um medicamento aí que já está falando do cérebro, né? Sim, e o problema crucial do repasse da patologia da hanseníase é devido à deficiência do linfócito T que está dentro da imunidade, do fator imunológico. Exatamente. Há muitos anos atrás, eu fazendo a campanha do livro, o nome me aprendi isso há um bom tempo atrás. Eu tinha um cidadão num bairro da cidade. Quando eu passava lá, eu visitava ele. Eu entrava lá e ficava conversando com ele em 5 minutos, né? Não muito tempo, porque campanha do livro a gente não pode estar conversando muito. Mas eu fazia questão de entrar lá e saudar ele, cumprimentar, ver como é que ele estava. E ele vivia um pouco isolado. Né? E ele era um hanseníase. Ele era um hanseniano. Né? Como lembrou popularmente conhecido. Eu tive um colega meu, amigo, jogou futebol comigo há muito tempo, um grande jogador de futebol, que contraiu também a doença, mas esse aí fez tratamento, como o Marco está dizendo aqui, e se recuperou, né? E se recuperou mal. Ele conseguiu ficar imune depois. Então, percebam, o sacerdote não era médico, mas a própria medicina, a essa época, tinha suas limitações gigantes. A gente vê depois dessa época, muito depois, você pode procurar inclusive na internet, teve um fenômeno, uma pandemia terrível que dizimou quase metade da população da Terra, a peste negra. A peste negra é uma coisa horrível. Quando vai lendo sobre aquilo, quando vai vendo filme, né, depois o pessoal monta filme sobre tudo, e eles são muito orientativos, são muito educativos, vale a pena a gente tomar conhecimento de tudo isso, para a gente ver o que a Terra já passou enquanto planeta de expiações e provas, para registrar aqui nesse momento. E tentam, inclusive, né, baseado no processo reencarnatório, no progresso, vivemos essas experiências.
estudiosos dizem que o exército estava 1.300 anos antes de Cristo. De lá, da época de Moisés para Jesus, isso continuou acontecendo. Quer dizer, essa cultura não desapareceu. Ela foi mantida. Quando aqueles homens encontram Jesus, o que ele diz? Ele cura eles? A princípio parece que não, né? Se a gente voltar lá no tema, lá em Lucas, vamos ver aqui. E ele vendo lhes disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Lembra? Eles pedem para Jesus curar, Jesus diz nada. Ide, vão para os sacerdotes. E eles foram confiantes. Isso é o que me rende? Confiança, fé. Jesus disse: vá aos sacerdotes. E quem ia aos sacerdotes estava curado. Então ele foi dirigindo. Mas, se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se corrompa, então o sacerdote encerrará e tem a carga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que, se a carga ao seu parecer parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É um apóstolo, e levará a seus vestes, e será limpo. Então vejam bem, havia todo um ritual nesse sentido. Conforme for assim, você está curado. O que aconteceu com eles? Com todos eles. Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Eles escutam aquilo ali e se dirigem ao sacerdote. E o que aconteceu com eles? Estavam todos limpos. Todos que estavam limpos. Todos. Tá? Coisa interessante, né? Está em Levítico, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Vai ver? Todos estão limpos. O que ocorre então? Só um voltou para ele. Isso denota o quê? A princípio, vamos ver aqui o texto. Vamos lá, meu amigo. Um deles, vendo que estava sã, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os ricos, e onde estão os 9? Mas Jesus sabia o que aconteceu, lógico. Tudo, ele tinha noção de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas iam procurá-lo para curas. Esses homens, ele vai e observa eles, e ele não sai 1, 2, 3, 4. Ele sabia. Eles vão embora, Jesus olha, eles vão, Jesus. Um volta para seguir. E Jesus diz: não foram 10 os que ficaram limpos? Jesus sabia que eles tinham ficado limpos, né? Não foram 10 que ficaram limpos? Jesus não subiu, vai saber que eles estavam limpos. E ele diz: não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te,
e vai. A tua fé te salvou. O que a gente tira dessa história aqui, pessoal? Quantos, eu vou tomar o ponto de partida, quantas vezes a gente não procura uma instituição religiosa quando a gente está com dificuldades? Você era de pior de fogo. Quando a gente está com dificuldades dos mais diferentes tipos, dificuldade de ordem moral, de ordem financeira, as pessoas com suas dificuldades comuns, então a gente procura e recebe conforto. A gente começa a ter uma ideia, uma leveza. Né? Estar aqui é uma situação diferente. Não há atrativos aparentemente para uma instituição espírita. E como convidado, já tive em diferentes instituições, todos nós, de certa forma, já passamos pela Igreja Católica, que eles usualmente já conhecem, e nós temos amigos padres, e os cânticos, isso a gente, ser espírita, tem aqui uma reunião, mas não é reunião que traz conforto. Não é o fato de eu estar falando aqui, mas como a gente se sente bem muitas vezes estar numa instituição. Eu tenho uma experiência de escutar muitas vezes exposições e eu ficava tão feliz vendo aqueles homens extremamente simples falando, eu ficava olhando para eles, que coisa boa, e eles falando das suas experiências, e eu ficava olhando, se lembra um cidadão que tinha em Ouro Preto, Marcos, também era campeão dele, era um comerciante, e falava muito nas instituições, ele ia muito em Abreu Lima, então ele aparecia lá, a gente ria demais com ele era aquele que contava história, a gente ficava rindo, e ao mesmo tempo daqui a pouco estava contando história, a gente chorava, e a gente ficava entre rir e se emocionar com aquele cidadão, e a gente aprendia tanto com ele, era tão confortável. Eu era um jovem, acho que eu tinha 20 anos nesse momento, acho que foi mais ou menos o tempo que eu te conheci, 20, 21 anos aproximadamente. E estava vindo das festas, dos clubes, daqui a pouco eu entro em uma instituição e começo a seguir reunião, que aquilo foi tão confortável para mim. Então eu ficava observando eles e trazendo conforto. Então eu trazia aquilo para ver desse rapaz, a gente ia para as festas, para os bares, ia viver a vida como todo mundo vive, mas a experiência de estar ali era muito diferente. Quantos de nós não somos privilegiados de estar numa instituição, seja de que ordem for, buscamos tratamentos, buscamos o passe, a água fluidificada, a vida fica mais aliviada. E quantos de nós não desaparecemos no mundo? Esse exemplo aí, que esse irmão traz, aqueles que foram curados, aquele é um caso extremo. A lepra, a hanseníase é um caso extremo, muito delicado, muito delicado. E esse aí, ele observa o caminho, quando ele volta e diz, não, é por aqui, vou caminhar por aqui. E fica ali com o mestre. E Jesus disse, vai no que vai, a tua fé te salvou. Você veio reconhecendo. E você compreendeu o papel. Está em Lucas 17, versículo de 15 a 19. Então a gente vê que Jesus tinha uma particularidade. Quando a gente fala do mestre, Jesus está muito acima de todos nós, né? É um governador espiritual, conforme já disse, é um espírito muito acima. É o mais elevado, sem sombra de dúvida. O nosso conhecimento é um espírito puro, né? É isso mesmo? É um espírito da sua natureza, recebeu a terra para guiar a terra, do nada, né? Do caos, da formação, e foi recebendo cada um de nós. Então ninguém aqui é desconhecido de Jesus, conhece. A ele não conhece cada um de nós. E cada um de nós, cada um dos presentes aqui, dos que vivem pelo mundo, né, são espíritos de caminhadas, com diversas experiências na Terra, variadas experiências.
dos mais diferentes tipos, cada um retornando ao seio familiar apropriado para o crescimento espiritual. Agora Jesus, a sua vontade se aliava à sua superioridade espiritual. Então a cura para ele tinha conhecimento, o seu conhecimento permitia agir profundamente, veja bem, Kardec fala sobre isso, vocês estão acompanhando as curas desde o começo, sobre os fluidos espirituais e sobre o perispírito das pessoas. Por que sobre o perispírito das pessoas, gente? O que é o corpo? O corpo é uma ferramenta transitória, concorda? Que sofre mudanças consideráveis do primeiro momento aqui na Terra ao último momento. Digamos que alguém viva 105 anos, como o pai de um amigo meu. Ele encarnou no ano passado com 105 anos de idade. No primeiro minuto aos 105 anos, você vai passando por mudanças. A gente nota pelas fotos da gente, né? Você vê que sua volta, você prevoca com 5 anos, depois com 10, na juventude, você vai se acompanhando, você vai ver como você vai mudando. O corpo muda completamente, as células a cada período, muda tudo vai mudando. E vai ter um momento que esse corpo complexo, belo que a gente tem, de uma complexidade incrível, vai desaparecer. Né? Vai ter seu papel cumprido e vai embora. Mas fica o espírito. E para o espírito ser identificado, o perispírito, que é o que a gente chamaria do corpo espiritual do espírito. Né? Quer dizer, se alguém, se tiver evidências aqui, deve ter, se alguém vê alguém que já se foi, ele está vendo o perispírito da pessoa. O perispírito, ele olha e diz, eu vi fulano. Eu conto sempre essa história. E o rapaz chegou lá na AME, lá em Apelino. Eu conto essa história sempre. Eu achei muito interessante. E ele estava indo pela primeira vez na instituição espírita. E quando ele entrou na AME, ele olhou, ficou desconfiado. Estava indo no centro espírita, ele ia esperar encontrar outras coisas lá. Então ele olhou, aí ele sentou nas cadeiras, foi lá no final. Ficou sentado lá no final. E a reunião ainda estava muito cedo. Foi mais ou menos quando eu cheguei aqui, né? Então, eram uns 3 ou 4, né? E ele chegou com um amigo dele que o levou, sentaram lá atrás, onde nós estamos ali atrás. Se fosse lá na área, ele vai sentar lá atrás. Ele ficou sentado e ficou olhando. Curiosamente, ele estava entrando pela primeira vez no centro espírita, ele não sabia profundamente o que era, tinha conhecimento, mas muito pouco. E ele viu que na frente tinham 2 pessoas sentadas. Ele sentou lá atrás, mas seu amigo na frente tinham 2 pessoas sentadas. Eram 2 homens que estavam na frente, 2 rapazes. Ele ficou olhando, ele olhava, daqui a pouco ele, quando ele olhou, os 2 homens da frente olharam para trás, olhou para trás. Coincidentemente, olhou para trás, tem que ninguém vai começar a reunião, está olhando tudo também, ele olhou para trás. Quando olhou para trás, viu eles 2 atrás. O rapaz que estava visitando a AME e o seu colega, que já é espírita. Aí ele olhou, aí se virou para frente. Aí ficou lá, olhando. Daqui a pouco, ele olha para trás novamente, o rapaz da frente. E o visitante começou a se incomodar com isso. Ele não fica incomodado quando uma pessoa fica olhando para a gente. Olhou uma vez, ele olhou. Aí o rapaz baixou a cabeça, lá atrás, daqui a pouco, quando levantou, ele estava olhando. Ele olhou e tirou o olho. Aí depois de umas 3 vezes que o rapaz da frente olhou para trás, se virou, o rapaz de trás que estava visitando disse, olha, ele está pedindo uma coisa chata aqui. Aquele homem que está sentado ali na frente, ele está olhando para trás dele. Por quê? Por que ele está olhando tanto para mim? E o rapaz olhou assim e disse, mas qual é? Aquele ali que está de cabelo amarelo, né? Quando ele liga assim para identificar, ele está de cabelo amarelo ali.
corpo dele é o que a gente chama de perispírito. Aquele rapaz de trás estava vendo ele em função da sua mediunidade, da sua doença. Então ele estava alcançando ali aquele rapaz. E estava vendo. E quando ele não veio, né, porque o Espírito está em toda parte, possivelmente ninguém teve que apoio, mas também na igreja, eles estão em toda parte. Então Jesus, ele, considerando sua superioridade espiritual, ele agia profundamente sobre os corpos e os espíritos das pessoas, dos seus espíritos. Assim, Jesus não violava as leis naturais. Não violava, ele estava de acordo com as leis. Ele não veio violar as leis. Ele conhecia leis que a gente não conhece, porque a gente vai conhecendo de acordo com o desenvolvimento do ser e a ciência também cumprindo o seu papel. Então, coisas, por exemplo, que a gente conhece hoje, há 3 mil anos, possivelmente não eram conhecidas. Então, tinham tabus, né? As pessoas tinham conceitos confusos. Por exemplo, já teve um tempo que a ciência dizia que o Sol nascia de um lado da Terra, passava por cima da Terra, entrava no mar do outro lado e passava por debaixo da Terra para reaparecer no outro dia do outro lado. A ciência mais perfeita que existia na época, os estudiosos, eles só conseguiam ter esse conhecimento. E que o Sol se deslocava, a Terra estava parada e o Sol se deslocava em torno da Terra para surgir. E a Lua também do outro lado, o Sol e a Lua. Quer dizer, foi preciso muito tempo para se perceber que quem gira é a Terra, em torno do Sol. Isso, inclusive, eram leis que a própria igreja era trabalhando nisso. Jesus não violava a lei natural, conhecia leis que ainda desconhecemos hoje. Sua ação sobre os enfermos era natural dentro dessas leis. Então, leis que estão no universo das leis de Deus mesmo. Alguém que cura, alguém que põe a mão, alguém que você se sente bem perto dele. Tudo isso é parte das coisas. E Jesus, considerando sua imensa superioridade moral entre nós, realizava esse tratamento dessas coisas. Bom, a gente identifica nessa imagem uma pessoa mais apropriada assim com uma rancegueira na época, né? Extremamente virulento, cheio de repente do corpo. Era mais ou menos nessa hora que ele viveu, isolados. A cura era resultado da combinação entre o poder espiritual de Jesus, vejam bem, a receptividade do enfermo, a capacidade de a gente receber, a gente está em condições de receber. Porque às vezes a gente vai tomar um passo e diz: eu não acredito nisso. Então por que você foi tomar um passo? Eu estava na França, fui funcionário do tempo e eu vi da Paris. Eu já fui no centro espírita. Eu cheguei lá, mandaram eu me sentar numa cadeira lá e eu não sabia o que estava fazendo ali. Era um passo que ele veio. Eu não estava nem muito preocupado com isso. Não tinha receptividade nenhuma. A receptividade e a fé daquele que recebe o auxílio. Quer dizer, a fé é uma ferramenta poderosa na realização desses fenômenos. Tá bom, minha gente? A época de Jesus, a lepra significava sofrimento físico, isolamento social, tinha lá o vale de leprosos, as pessoas eram isoladas, conforme a gente já falou aqui, exclusão religiosa, porque ele estava isolado, não tinha um religioso lá, perda da esperança. O doente era obrigado a viver afastado da sociedade, logicamente, em função dessa situação de sofrimento, isolamento social,
sempre veio, Marcos, aqui para você. Eu também passei pela experiência, eu conheci o meu irmão Oscar, que eu sempre sigo, simplesmente. Oscar era o presidente do Centro Espírita que ficava dentro do nosocomio da Bíblia. O irmão Oscar era o presidente do Damião de Uísque. Esse era o nome do novo espírita Damião de Uísque. Ainda existe esse centro, viu? Dentro da Birueira, do Hospital da Birueira. Quando eu passei a frequentar essa instituição, eu já conheci o Senhor. E eu percebi que ela era uma mini cidade, um campo de futebol, com lazer, com igreja católica, igreja evangélica, instituição espírita, com apartamentos, com casas. Era uma cidadezinha que existia à parte. E lá nós tivemos, por intermédio dessa igreja que a gente fazia, nós conhecemos diversos irmãos. Um deles, que me foi agora, o nome dele, Valente, daqui a pouco eu falo sobre Valente. Mário da Paz. Mário, acho que foi Mário. Mário da Paz. Ele foi encontraram ele dentro de um cinema. Dentro de um cinema. Ele estava assistindo um filme, era um jovem, acendeu as lâmpadas do cinema e entrou as pessoas dentro do cinema procurando ele, localizando ele numa cadeira. Pediram para ele ficar em pé e saiu com aquelas pessoas. Eram os agentes da saúde pública que estavam atrás dele, e aquele homem daquele cinema, ele já não foi mais para a casa dele. Já foi isolado. Então, essa história que a gente está vendo aqui, sofrimento físico, isolamento social, exclusão religiosa, não é próprio só dessa época. Ele chegou ao século XX. E pode ser, talvez que exista alguma coisa nesse sentido ainda em alguma região do mundo. Aquele irmão, ele não voltou mais para a família. Ele foi para dentro daquele hospital e ele viveu a vida todinha dentro do hospital. Toda a vida dele. Depois foram quebrando barreiras, eles conseguiram sair, derrotar. Por exemplo, o irmão Oscar, que era o cérebro, também, além de ser uma pessoa contagiada pela hanseníase, muito forte, extremamente bem curado, não tinha os dedos, né? A gente apertava a mão dele, fazia uma fila quando acabava aquela reunião. Se você lembra, a gente fazia uma fila para apertar a mão dele. Como a gente se sentia bem apertar a mão daquele homem? A gente não foi apertar sua mão, ele ficou todo de mão, ele não tinha nenhuma das falanges mais. Não tinha nenhuma das falanges. Ele apertava a mão da gente, feliz. Um dia aquele homem foi para a Lima, lá para a AME de Abelino, a nossa instituição. Ele era cego mesmo, totalmente cego. E meu pai estava sentado na mesa, aquela mesa, no centro espírita, tinha uma mesa com 6 cadeiras. A AME inteira tinha uma mesa com 6 cadeiras, tá? E era toda ocupada em 6 cadeiras, né? Então ficava aquele grupo de pessoas sentadas ali, uma fazia pressa, o outro não falava alguma coisa. E o nosso irmão Oscar, ele deu, foi para a reunião. Meu pai está sentado, ele está perto, aí daqui a pouco ele toca no meu e diz, Neto, você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Porque eu era o céu. Aí meu pai olhou assim, meu pai tinha uma evidência, aí eu estava vendo espíritos chegando na instituição e entrando. E ele estava vendo aqueles espíritos entrando. Ele chamou então a atenção do meu pai. Ele disse, a atenção do você, que eles estavam conversando sobre aquele fato. O nosso irmão Oscar tinha dores gigantescas, dores crônicas, horríveis, que ninguém percebia. Depois foi que a gente ficou sabendo, olha meu irmão, ele estava sorrindo com vocês, mas por dentro ele estava se contorcendo de dores, porque ele tinha também um problema no estômago, no intestino, muito sério. Efeito colateral do medicamento. Possivelmente, muito forte, e ele ficava ali suportando tudo aquilo ali, e ele não passava para a gente nada daquilo que estava sentindo, nada daquilo. Outra pessoa que a gente conheceu, eu estou trazendo isso, reforçava exatamente esse significado, o nosso irmão
primeira enfermaria. Primeiro enfermaria. Muito conversador. Andava, ele andava no meio da gente, conversando com todos nós, porque ele dirigia uma espécie de jornal que existia ali dentro. Um órgão comunicativo, que fazia comunicação. Então ele saía conversando com todo mundo. E isso aí eu dizia de 84, 85, 45. A última vez que eu vi Marlinho, falei de abraço, de perto. A última vez que eu vi Marlinho, ele já não tinha mais os dedos. Todos os seus dedos tinham sido perdidos. Ele andava, a última vez que eu vi, ele estava numa cadeira de roda, as duas pernas dele tinham sido amputadas na altura da virilha. As duas pernas. Ele estava sem as pernas, sem os dedos, estava ficando cego. Ele via, estava ficando cego. Então a gente saiu batendo, não me lembro muito bem, e alguns jovens, algumas pessoas começaram a chorar. Porque a gente via aquela pessoa sempre andando entre a gente, daqui a pouco ele, numa situação extremamente difícil, e a gente quis chorar. Aí eu duas pessoas e ele disse, eu não me lembro, não chorem, não chorem, não chorem por mim, chorem pelos que estão lá fora, se contaminando com a leva do Espírito. Chorem por ele, não chorem por mim. E ele disse isso com um tempo depois, alguém desencarnou, alguém desencarnou. E ficou aquela mensagem. Tempo depois, meses depois, uma amiga nossa, Cícera, do Grupo Espírita da Esperança, do Ibura, que a gente fazia reunião na Compera, reunião da Espírita, na Compera, de só uns 35 anos atrás, aproximadamente. Você me perdoa por essa história, mas que tem relação aqui com o tempo. Cícera olhou para mim, sabia que eu visitava a primeira, né? Acho que ela chegou aí também, ela disse, Carlos, você viu uma mensagem que está sendo divulgada agora de Frederico Menezes, espírito que assinou. Eu vou trazer a mensagem para você ver. Aí ela trouxe uma mensagem para mim. Essa mensagem era mais ou menos assim, meus irmãos e irmãs. Ele começava assim, meus irmãos, minhas irmãs. A minha última experiência na Terra foi muito difícil, mas eu queria dizer para vocês que nada acontece ao sabor do acaso. Eu tive diversas experiências na Terra. Eu passei para a Terra, num certo momento, onde eu era um líder, e eu saía, líder bárbaro, ele era líder bárbaro, e eu saía amontoando corpos de homens, mulheres e crianças, empilhando corpos. Sempre que a gente atacava as vidas, né, os matava e enfileirava os corpos. E a gente pedia, e a gente saía fazendo isso. E ele vai contando as barbaridades dele, era de uma brutalidade gigante, pela misericórdia de Deus. Meu bem, esse espírito extremamente doente teve diversas experiências na Terra. Aprendeu. A última delas foi aqui em Ribeira. Foi numa existência onde a gente passou boa parte do tempo no hospital de Russenianos. E ele conta, foi um momento que o meu espírito se encara, né? Fica frente a frente com sofrimento, supera todas aquelas matérias que eu passei. Ele queria dizer, e no final ele assinava rindo, que toda a experiência que ele estava sofrendo ali naquele corpo decorria das suas imperfeições de ordem moral e outras experiências aqui na Terra, particularmente aquela lá atrás, onde ele era um tirano de uma perversidade muito grande. Então a gente vai perceber de que tudo isso, quando aquele homem volta e aqueles nove não voltam, Jesus Cristo quer dizer, eles ainda não entenderam. Ok, meu irmão? Eles ainda não entenderam a lição.
Eles ainda não entenderam a ação. Você entendeu. Referente a aquele que volta. Você compreendeu. Eles ainda não entenderam. Aí fica aqui, ó. Os 10 receberam o benefício. Os 10 receberam o benefício. Somente um. Todos foram curados do corpo, procurando muitas vezes a cura do corpo. É a cura mais imediata que a gente quer. Ninguém quer sofrer. Está certo? Necessário que a gente não está sofrendo. E a gente quer conviver com os outros com sofrimento. Mas quantas vezes, às vezes, não são necessárias para cada um de nós? Em função do nosso atraso moral. Todos foram curados no corpo. Apenas um revelou ter iniciado a cura do espírito. Presta atenção. Apenas um revelou ter iniciado a cura do espírito. Gratidão, gente. Gratidão. É reconhecer o amor de Deus. Os instrumentos da providência, as oportunidades do crescimento. Pergunta uma pergunta aqui. Você se acha uma ingrata? Não precisa me responder. Você se acha uma ingrata? Vamos ficar em silêncio. Não precisa responder aqui. Possivelmente a gente vai dizer que não. Tá bom? Agradecemos a Deus pelo ar. Agradecemos a Deus pela visão que a gente tem. Agradecemos a Deus pelo corpo, pelo pão, pela família. Agradecemos a Deus pelas pernas, por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Há uns anos atrás, eu visitei um parente da minha esposa em uma UTI de um hospital aqui em Recife. Quando eu entrei naquela UTI, todos os corpos estavam desnudos. Ninguém estava vestido, até porque na UTI é assim, né? Todos nós sabemos, né? As pessoas ficam só usando a roupa e eles ficam um ambiente frio, em função exatamente da exposição, para que todos estão ali. E aquele corpo, aquele homem ficou naquele corpo ali por meses até desencarnar e ir embora. Alguém está com a UTI há vários anos. Alguém está sofrendo nesse momento dores terríveis. A gente tem a oportunidade de estar aqui. Então a gente tem muito que agradecer a Deus. E muito com a oportunidade de aprender. A gente ocupa o tempo devido para aprender, nem que seja um pouquinho. Será que a gente aprende? Eu estava vendo uma coisa muito bonita com uma mulher de 70 anos, ela disse: eu não queria morrer sem saber disso. Eu não aguentava mais do que o seu ano, perguntando para as pessoas que homem era aquele, se era o meu homem. Eu conhecia pela cor do homem, pelo número, até que eu resolvi entrar numa escola do Leja e fui estudar. E fui aprender. E aprendi a escrever o meu nome e sei ler alguma coisinha. Então foi preciso coragem, preciso ter coragem para viver uma experiência, para vencer a nós mesmos, para sair de um estado de inércia, para vencer as barreiras que ainda atrasa a gente. Tudo isso é preciso ter coragem. A ingratidão endurece o coração. A gratidão amplia nossa sintonia com o bem. Tá bom? E eu vi essa imagem junto comigo. A gratidão é um presente que damos a nós mesmos, agradecendo sempre. Aquele homem soube agradecer, soube voltar, e Jesus viu nele um gesto belíssimo. Todos somos vistos, todos somos acompanhados, todos somos analisados. Ninguém está aqui à toa. Então, fica aí a nossa mensagem. Eu queria, nesse final de reunião, aproveitar esse momento final para convidar vocês para estarem nesse evento aqui, que é a Federal, Feira do Livro Espírito.
os outros passam. E o tema desse ano é o Livro dos Médios, homenagem ao Livro dos Médios, 165 anos, com o subtema do Laboratório do Mundo Invisível, que está lá no Livro dos Médios. O expositor, nosso irmão Vicente Cardoso, de João Pessoa, da Paraíba. Atrações musicais, todo ano tem Andresa Pontes, Edinaldo Silvestre, conhecido de todos nós, e o grupo Basicalidade. E a gente tem parceria com ele. Na filial, como sempre, tem a filialzinha. Você tem criança, tem uma sala para criança lá, você pode ir com a sua criança e ela vai ficar numa sala, pessoas assistindo ela. Tem uma praça de alimentação, instituições lá, com lanches bem baratinhos, né? Tem espaço para artesanato, né? Tem muito artesanato no movimento espírita, muita coisa boa. Tem uma sala de pintura mediúnica do grupo Boana. E só vai colocar de livros a partir de R$1. Vai ficar com livros a partir de R$1. Essa feira é uma coisa muito boa. Todos os anos que são vendidos nessa feira, cerca de 1.300 livros. São expostos cerca de 4 mil livros, cerca de 1.300 livros são vendidos. E muitas vezes é uma oportunidade para uma instituição criar uma livraria espírita, porque num evento como esse, por exemplo, a pessoa vai adquirir livros, né? Porque o livro é como música, não envelhece. Você está em boas condições, ele vai ser usado. E às vezes a pessoa tem toda a codificação por um preço módico. Às vezes a pessoa vai com R$20, lancha, compra livros, se tiver, rever artigos. E é um momento que só é pela manhã, para trabalhar a vida de ninguém. O evento é de manhã. É só pela manhã, será dia 23 de agosto. A feira de número 31. Nosso irmão Paulo filmou esse evento por diversos anos. Foi a pessoa que ficava ali fazendo um dia que a gente tinha uma fita grande lá. Estamos sendo convidados. Cerca de 30 instituições já estão confirmadas nesse evento, 30 entidades espíritas do Estado de Pernambuco estarão nesse evento expondo materiais, livros, artesanato ou lanche. Todo mundo está cuidado. Tem instituições que vêm de Ribeirão, tem instituições de Itamaracá, de Recife, de Olinda, de Avelino, de Garaçu, de Itapsuma, de Jaboatão. Então a gente reúne lá as instituições de todos os campos aqui de Recife, de diversos bairros de Recife. Convido para todos vocês, tá bom? Que já nos abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muita paz a todos. Tem conteúdo no domingo, se fossem convidados. O cinema da gente vai ser no dia 25, da evangelização. Vai ser 2 sessões, 2 filmes diferentes, a gente vai botar no grupo dos pais. Quem quiser trazer filho, sobrinho, primo, parente, podem vir. Vai ser R$5 os ingressos. O bazar, dia 12 do 9, quem tiver peças para doar, está recebendo também. E a gente vai cuidar do seu amigo Carlos a fazer a peça final, encerramento. Vamos ler o livro mentalmente, vamos ler as mãos mentalmente. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar conosco. Jesus, divino Evaldo Mestre, Senhor, quero lhe agradecer as bênçãos desse ponto de luz que existe nesse Pai. Sabemos que existem outros em outras denominações, mas a grandeza da assistência dos amigos espirituais nessa casa. Quero ser um ponto de conforto, de esperança, de amor e de socorro, de luz e de esclarecimento. Abençoe então essa entidade. Os que aqui desenvolvem as suas ações, para que tenham sempre coragem para estar à frente das atividades que foram chegando, que também possam pegar na charuta. Porque um dia, Senhor, retornaremos. Que essas experiências fiquem em nossas vidas como as experiências positivas de nossos filhos no aprendizado. Abençoe, portanto, aqueles que nesse momento transitam do ar, na terra, no mar.
aos que se encontram reclusos nos corpos físicos, corpos doentes, corpos viciosos, aos que estão presos em prédios, em paredes, em depressões, para aqueles que estão presos também em almas doentias, revoltas e dores. Que a vossa luz, Senhor Deus, em nome de Deus, seja através dessa imensa gama de espíritos queridos, trabalhadores, assistidos, aos que se encontram nas zonas de dor e sofrimento de guerra, por vossa luz e paz. A nós outros que caminhamos pelo mundo, que tenhamos a coragem e a firmeza de cumprir o nosso papel, e que junto a gente possa cumprir, como nos ensinaste. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso pão da vida, o pão do Espírito dá nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis ceder às tentações, em função de tantos erros já cometidos. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Nessa sintonia de Deus e de Deus, rogando um retorno aos lares de cada um de nós, de formar uma melhor, Deus e Espírito que aqui nos assistiram, para que possam continuar desempenhando suas tarefas, que Jesus nos abençoe, que a paz seja conosco, com nossos familiares, com toda a família da terra e do mundo. Jesus nos abençoe.